É legal me ver assim, todo pixelizado. Isso me faz pensar sobre videogame. É um dos meus assuntos preferidos. Pra mim, pouca coisa pode ser mais mágica que um pixel. O pixel é a menor unidade que forma uma imagem digital. Combinar esses quadradinhos para formar imagens como essa aqui é uma arte. Pixel art. Essa arte pode parecer uma coisa relativamente nova, mas a verdade é que ela tem muito a ver com os antigos mosaicos e até com um movimento artístico chamado de impressionismo. Hoje, quando a gente olha para pixel art, a gente pensa imediatamente em videogame. Mas, nos games, o pixel nem sempre foi o padrão. Na virada dos anos 70 para os anos 80, o pixel enfrentou a concorrência forte dos gráficos vetoriais. Tem uma diferença muito fundamental entre um jogo como esse e um jogo como esse aqui. Os gráficos vetoriais de asteroides manipulam diretamente o feixe de elétrons para desenhar as imagens na tela. Já os gráficos pixelizados de Space Invaders são formados de um jeito diferente. O feixe de elétrons varre a tela linha por linha e assim a imagem é montada. Para virar um padrão dentro dos videogames, esse segundo jeito de gerar uma imagem digital precisou demonstrar suas vantagens. Uma dessas vantagens é que assim é possível gerar formas preenchidas, com um visual muito mais colorido e muito mais interessante. Outra vantagem é a possibilidade de criar jogos que não ficavam restritos a apenas uma tela. Esse jogo de corrida foi o primeiro a usar uma coisa chamada scrolling. Ao demonstrar essas vantagens, o pixel foi se sobrepondo ao vetor. E fazia sentido que fosse assim. Os gráficos vetorizados de asteroides são herdeiros da mesma tecnologia usada nos primeiros jogos eletrônicos. Tennis for Two usava um osciloscópio para simular um jogo de tênis bem primitivo. O método usado para gerar essas imagens, ou quase imagens, é muito similar ao método que gera os vetores de asteroides. Por trás das imagens de Space Invaders havia uma tecnologia um pouco mais sofisticada, que só precisava de alguns anos de evolução para mostrar do que era capaz. Na medida em que as capacidades do hardware aumentavam, os gráficos foram ficando mais coloridos e passaram a usar novos truques, como o Sprite Scaling. Sprite é basicamente um objeto gráfico se movendo numa tela. Sprite Scaling é a possibilidade de fazer esses objetos aumentarem e diminuírem de tamanho na medida em que eles se aproximam e se afastam. Essa técnica pode usar gráficos 2D para simular um ambiente 3D e fez toda a diferença para popularizar os jogos de corrida. O visual de Hang-On era impressionante para a época. Outro truque que ajudou a tornar esses gráficos mais interessantes foi o Parallax Scrolling. Aqui, diferentes partes do cenário se movem em velocidades diferentes, aumentando a sensação de profundidade. Combinando esses avanços e usando hardwares melhores, capazes de gerar paletas de cores cada vez mais generosas, os gráficos 2D foram ficando cada vez mais atrativos e cada vez mais versáteis. Do fotorrealismo mais assustador ao visual cartunesco mais detalhado. Nos anos 90, os visuais 2D desenhados pixel a pixel pareciam ter atingido seu ponto de culminância, mas aí vieram os gráficos 3D baseados em polígonos. No início, tudo era pontudo, às vezes meio quadrado. Duas décadas depois, e muitos polígonos depois, esse outro jeito de preencher a tela também parece ter alcançado seu potencial máximo. Mas os gráficos 2D nunca caíram em desuso. A tecnologia necessária para fazer isso aqui já estava disponível nos anos 90, mas alguns dos trabalhos mais impressionantes em pixel art são dessa década. Para mim, é difícil entender como esse estilo visual continuou evoluindo nos anos recentes. Afinal, grande parte dos recursos dessa indústria é investido em gráficos 3D hiperrealistas.
Como foi que o pixel conseguiu se desenvolver como arte, mesmo quando já existiam esses gráficos 3D super sofisticados, hein? Eu precisava da resposta. Então eu parei para pensar melhor. E eu acho que eu consegui pensar numa razão. No passado, os gráficos pixelizados 2D faziam o melhor que podiam para serem realistas. Hoje, os gráficos 3D já conseguiram simular a realidade com perfeição. Então, a arte feita pixel a pixel perdeu qualquer obrigação com o realismo. Assim, os artistas que se dedicam ao pixel puderam explorar novos caminhos criativos. Os trabalhos de pixel art feitos nessa década têm essa característica: eles não tentam representar todos os detalhes. Olha bem, por exemplo, para Madeline de Celeste. O sprite dela não tem rosto. Ainda assim, você sabe que o rostinho dela tá lá. Esse tipo de minimalismo deixa espaço para sua imaginação trabalhar. Essa é a verdadeira vocação do pixel art: gerar representações quase sempre minimalistas, que estão mais comprometidas com a imaginação que com a realidade. A técnica usada aqui nunca foi a mais adequada para retratar a realidade com perfeição. Quando os gráficos 3D conseguiram fazer isso muito melhor, aí o pixel art se viu livre da obrigação de representar a realidade detalhe a detalhe. É engraçado, mas isso já aconteceu antes na história da arte. Durante séculos, os artistas perseguiram o realismo, o detalhe, a representação exata do real. Eventualmente, eles conseguiram. E depois de conseguir usar tela e tinta para retratar a realidade com perfeição, a arte pôde começar a perseguir outros objetivos. O impressionismo veio no século XIX. As obras que fazem parte desse movimento não tentam retratar tudo com exatidão. Ao invés disso, elas dão apenas sugestões do que está sendo representado. O impressionismo tem muito a ver com o pixel art, e acho que esse quadro aqui pode ajudar a entender. Ele se chama Impressão, Nascer do Sol, e foi pintado por um cara chamado Claude Monet. Nada aqui está representado como aquilo que é. Tudo deixa apenas uma impressão para quem olha o quadro. À primeira vista, o fundo do quadro parece feito só de rabiscos e manchas, mas olhando bem, você tem a impressão de que o cenário está cheio de estruturas verticais. E isso aqui pode muito bem ser uma chaminé. Aí você coleta essas informações, volta a olhar para o conjunto todo e tem a impressão de que isso é um porto encoberto pela névoa. Não existe um porto retratado nessa pintura. O que existe aqui é a impressão de um porto. É mais ou menos como a Madeline de Celeste, que só oferece pra gente a impressão de que ela tem um rosto. Da mesma forma que a pintura precisou se desenvolver no realismo antes de gerar um movimento como o impressionismo, os games precisaram gerar gráficos 3D quase perfeitos antes de libertar o pixel art para seguir a sua verdadeira vocação. A história da arte se repete. Eu achei que eu tinha chegado a uma conclusão bem esperta com isso. Então eu fui compartilhar essa conclusão com alguém especial. Ei, mulher mais sábia, quer saber o que eu descobri? Hã? Já tava na hora de acordar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E um agradecimento especial, emocionado e verdadeiro ao Didi Game Boy. Esse é o cara. Ele é o cara que presenteou a gente com as animações desse episódio. Maravilhoso! Obrigado, Didi. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast. E aparece aqui no finalzinho. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigado, Vanessa. E muito obrigada, Taquito. Galera, vamos marcar uma parmejana no Maneco. Pode deixar.